Durante anos, um humilde jardineiro dedicou seu tempo a cuidar de uma mansão esquecida por todos. Mas, num certo dia, uma mulher misteriosa apareceu. E o que ela disse mudou tudo. Vicente acordava todo dia antes do sol nascer. Era um hábito que ele tinha desde moleque, quando ajudava o pai a carregar sacos de batata nas plantações do interior. Mesmo morando sozinho num quartinho apertado nos fundos da cidade, ele ainda tinha aquela mania de acordar cedo, fazer um café forte e comer pão dormido com margarina. Nada mudava na vida dele. Era tudo simples, tudo igual. Mas ele não reclamava. Tinha aprendido a dar valor ao que tinha. Depois do café, ele pegava a bicicleta velha, que rangia a cada pedalada, e seguia por uma estradinha de terra batida. Eram quase 40 minutos pedalando até chegar na entrada da fazenda. Quando passava pela porteira enferrujada, sempre soltava o mesmo comentário. Ainda bem que ninguém tirou isso daqui. A fazenda parecia esquecida por todo mundo, menos por ele. E mesmo assim, mês após mês, o dinheiro caía na conta dele. Era pouco, mas era certo. Um valor fixo, sem nome, sem recibo, vindo de um depósito automático que ninguém explicava. E para Vicente isso bastava. Ele cuidava daquele lugar como se fosse dele. A mansão era enorme. Tinha uns 3 andares, com janelas altas e paredes manchadas pela chuva e pelo tempo. Algumas telhas já estavam soltas, e no telhado, famílias inteiras de andorinhas faziam festa. Os degraus da escada da entrada principal estavam meio tortos, mas ainda firmes. Vicente nunca se arriscava a entrar lá dentro. A ordem era clara desde sempre. Cuidar do jardim, só isso. Nada de se meter nos cômodos da casa. E ele respeitava. O jardim tomava quase metade do terreno em volta da casa. Era lindo, mesmo agora, depois de tanto tempo. Vicente mantinha tudo vivo. Cortava o mato, podava as árvores, limpava as folhas secas. Sabia exatamente onde ficava cada roseira, cada pé de alecrim, cada muda de jasmim. Tinha uma parte com pequenas fontes de pedra, mas elas estavam secas. Mesmo assim, ele tirava as folhas e limpava o limo, como se um dia a água fosse voltar. Ele falava com as plantas. Isso não era maluquice para ele. Era só jeito de passar o tempo. Às vezes contava as coisas do dia, às vezes só xingava o calor. Quando dava meio-dia, ele parava embaixo da mangueira grande, tirava o chapéu de palha suado e comia uma marmita fria que trazia de casa. Arroz, feijão, ovo cozido. Às vezes, um bife. Comia devagar, olhando a casa, escutando os passarinhos. Aquilo era paz para ele. Os vizinhos da região quase nunca apareciam. A fazenda tinha má fama. Diziam que era assombrada, que a família que morava ali tinha sumido depois de uma briga feia. Outros falavam que o lugar estava amaldiçoado, que quem entrasse lá dentro nunca mais saía igual. Vicente não acreditava em nada disso. Ele já estava ali fazia anos e nunca viu nada de estranho. Só muito mato, muita poeira e uma ou outra cobra que se enfiava nos cantos. O único som diferente que ele ouvia às vezes era o vento batendo nas janelas ou a estrutura da casa estalando com o calor. Um dia, um cachorro apareceu. Magro, sujo, parecia perdido. Vicente deu água e comida. Chamou ele de Panela, sem motivo. O cachorro ficou. Dormia num canto perto da garagem abandonada, mas sempre seguia Vicente quando ele ia cortar grama. Era sua companhia muda. As semanas passavam devagar, sempre com o mesmo ritmo. Chegar, limpar, cortar, regar, arrumar, chuva ou sol. No fim da tarde, Vicente voltava para a cidade, suado, cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Gostava de olhar para trás, do alto da colina, antes de sumir com a bicicleta na curva da estrada. Via a mansão ao longe, quieta, parada no tempo. Uma sombra bonita no fim do dia. Nunca passou pela cabeça dele perguntar quem mandava o dinheiro. Não tinha número de telefone, não tinha patrão, não tinha ninguém que viesse fiscalizar o serviço. Ele só recebia o valor e seguia, com o trabalho. Às vezes pensava em parar, procurar outra coisa, mas alguma coisa o prendia ali.
Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse a curiosidade. Ou talvez fosse só o costume. Mas ele não largava. Tinha dias que Vicente subia até o terraço da casa só para limpar as folhas acumuladas. Não era tarefa dele, mas ele fazia mesmo assim. Sentia uma paz estranha ali em cima, olhando tudo em volta. O campo aberto, as árvores balançando com o vento. O mundo parecia menor, mais fácil de entender. Tinha uma beleza quieta naquele abandono todo. Uma vez, ele achou um retrato antigo, jogado perto do galinheiro caído. Era uma foto de uma moça jovem, com um vestido branco e um sorriso tímido. Tinha o nome Marina, rabiscado atrás, com letra corrida. Vicente guardou a foto no bolso e levou para casa, sem saber muito bem por quê. Era só mais um pedaço perdido daquele lugar cheio de história que ninguém contava. Os dias iam se repetindo, iguais, mas nunca vazios. Vicente não. Precisava de muito para se sentir útil. Ele cuidava daquilo tudo com carinho, como quem rega uma lembrança, como quem protege um segredo que nem é seu. Na cidadezinha onde Vicente morava, quase todo mundo conhecia a mansão da fazenda dos Araújo. Era impossível não saber. O lugar era antigo, grandão e diferente de qualquer outra casa da região. Ficava isolado lá no alto, cercado de mato e silêncio. Mas o que chamava a atenção mesmo não era o tamanho da casa, e sim o que diziam sobre ela. Tinha história para dar e vender, e cada um contava de um jeito. Mas todo mundo concordava numa coisa. Depois que a família sumiu, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. O bar do Zeca, que ficava na praça principal, era o ponto certo para ouvir essas histórias. Gente mais velha, gente mais nova. Todo mundo tinha alguma lembrança ou palpite. Tinha uma mesa no fundo, perto do balcão, onde os veteranos da cidade se sentavam para jogar dominó e relembrar do passado. Quando o nome da fazenda surgia, sempre vinha junto com um suspiro e uma pausa dramática. Seu Antero, o mais velho dali, adorava repetir que quem viu aquela família nos tempos de glória não esquece nunca mais. Segundo ele, o pai da Marina, o tal do Dr. Humberto Araújo, era um homem sério, fechado, mas rico como ninguém. Mandava na cidade sem levantar a voz. Dizem que ele tinha negócios até fora do Brasil, mas ninguém sabia direito o quê. A mulher dele, Dona Lourdes, era o oposto. Doce, simpática, vivia ajudando as pessoas. Doava comida, roupas, até pagava escola para os filhos dos funcionários. E Marina, a filha única, era vista como a princesa da fazenda. Discreta, bonita, mas meio triste. A história começou a desandar, segundo os boatos, quando o Dr. Humberto foi acusado de fraude. Uma coisa relacionada a terras, contratos, documentos, falsos. O caso nunca foi totalmente explicado, e muita gente acha que abafaram tudo com dinheiro. Outros juram que ele foi traído por um sócio que roubou tudo e fugiu. O que se sabe é que de uma hora para outra, a família sumiu da cidade. Não teve despedida, não teve venda de terreno, nada. Um dia estavam ali. No outro, a mansão estava vazia. Depois disso, começaram os papos estranhos. Teve quem dissesse que ouviram gritos na casa numa noite, bem tarde. Outros juram que viram alguém pulando o muro com uma mala. Uma senhora mais religiosa chegou a dizer que viu vultos nas janelas dias depois da casa estar oficialmente abandonada. Mas até hoje ninguém confirmou nada. A polícia chegou a dar uma passada lá, mas não encontrou sinais de crime nem nada suspeito. Só bagunça e coisa quebrada. Mesmo assim, o clima pesado ficou. O jardineiro, o caseiro e até a cozinheira que trabalhavam lá foram demitidos na época. Só Vicente continuou indo, porque alguém continuava pagando. E isso também alimentava ainda mais os boatos. Quem pagava? Por quê? Será que algum parente ainda vigiava o lugar de longe? Será que Marina, a filha, estava viva e escondida em algum lugar? Teve uma época que falavam que ela tinha sido internada num hospital psiquiátrico depois de uma crise nervosa. Outros diziam que ela morava no Rio de Janeiro, casada com um político famoso.
Já ouviu até uma história maluca de que ela se escondeu no exterior com outro nome, com medo de ser assassinada. Mas ninguém nunca teve certeza de nada. A única coisa real era que a casa estava lá, parada no tempo, e Vicente seguia aparecendo, toda semana para cuidar do jardim. As crianças da cidade morriam de medo da mansão. Quando passavam perto de carro, viravam o rosto. Algumas juravam que viram uma mulher de branco na sacada. Os pais, claro, achavam graça, diziam que era invenção. Mas também não deixavam os filhos se aproximarem. A escola da cidade chegou a usar a fazenda como exemplo de propriedade perigosa numa campanha de segurança. Era só o nome da fazenda ser mencionado e as pessoas mudavam de assunto. No supermercado, no ponto de ônibus, na feira de domingo, sempre que alguém novo aparecia e perguntava sobre a mansão, vinha aquele olhar de canto de olho, como quem quer evitar o assunto. A maioria preferia esquecer, mas sempre tinha os curiosos, como um rapaz da capital que chegou a tentar comprar a fazenda para transformar em pousada. Foi embora depois de uma visita rápida. Disse que o lugar era bonito demais para dar certo. Ninguém entendeu direito, mas ele nunca mais voltou. Vicente ouvia tudo isso calado. Não dava muita bola. Quando alguém puxava assunto, ele só dizia que fazia o trabalho dele e pronto. Mas por dentro, ele ficava pensando: quem será que era Marina de verdade? Por quê? A família sumiu assim sem rastro? E por que ninguém nunca mais apareceu? Só ele, dia após dia, podando galho, plantando muda, tirando folha seca. A cidade mudou com o tempo. Cresceu um pouco, asfaltaram ruas, abriram farmácia nova. Mas a mansão ficou ali, intocada. Os muros descascando, as janelas fechadas, o portão enferrujado. Era como se o tempo tivesse esquecido aquele pedaço da cidade. E mesmo assim, Vicente seguia firme, cuidando como se alguém fosse voltar a qualquer momento. Como se aquilo tudo tivesse um motivo que ninguém sabia. Era uma segunda-feira como qualquer outra. O sol ainda nem tinha esquentado direito, e Vicente já estava na parte de trás da mansão, tirando o mato alto que crescia perto dos pés de hibisco. O cachorro Panela dormia jogado na sombra, sem dar sinal de vida. Tudo normal, tudo no ritmo de sempre. Vicente nem imaginava que naquele dia tudo ia mudar. Ele só percebeu que algo estava errado quando ouviu um barulho diferente vindo da entrada principal. Não era barulho de vento nem de galho caindo. Era som de carro, e não qualquer carro. Era motor moderno, silencioso, mas firme. Coisa que ele nunca via ali. Largou o rastelo, limpou a mão na calça e foi andando devagar até a frente da casa. Na entrada da fazenda, um carro preto, desses caros, parou devagar e desligou o motor. Vicente ficou parado, meio escondido atrás de uma árvore. A porta abriu. Um salto fino tocou o chão de terra. Depois, apareceu uma mulher. Elegante. Cabelo preso num coque simples, óculos escuros, roupa clara. Ela não parecia perdida. Andava como se conhecesse cada centímetro daquele chão. Vicente não sabia se devia se apresentar ou esperar. Ela andou em direção à porta principal da mansão. Parou na frente, respirou fundo e tirou os óculos. Foi só aí que ele viu o rosto dela. Um pouco mais velho do que imaginava, mas ainda assim bonito. Olhar firme, mas cansado. Tinha alguma coisa ali que mexeu com ele, mesmo sem entender por quê. Antes que ela colocasse a mão na maçaneta, Vicente decidiu se aproximar. "Bom dia, moça, tá procurando alguém?" Ele perguntou com um tom respeitoso. Ela olhou para ele, de cima a baixo. Não com arrogância, mas com desconfiança. "Quem é você?" "Sou Vicente. Cuido do jardim aqui há anos." Ela hesitou, pareceu medir as palavras. Tirou um envelope da bolsa e mostrou para ele. "Eu sou Marina Araújo. Essa casa é minha." Vicente travou. Ficou uns segundos em silêncio, tentando lembrar de onde conhecia aquele nome. E aí veio como um soco, a foto antiga que ele tinha encontrado, com o nome escrito atrás, a filha, a tal herdeira que todo mundo dizia que tinha sumido. "Desculpa, é que faz muito tempo que ninguém aparece aqui", ele disse, ainda sem saber onde enfiar as mãos. Marina apenas balançou a cabeça. "Eu sei, só preciso de um tempo.
Vim resolver algumas coisas. Não quero visitas, nem gente entrando ou perguntando. E não precisa mais cuidar do jardim se não quiser. Vicente coçou a nuca. O pagamento ainda tá vindo, ele comentou. Ela olhou para ele, surpresa. Alguém continuou pagando? Todo mês. Valor certo mesmo sem ninguém aqui. Então, continuei vindo. Ela pareceu realmente surpresa dessa vez. Cruzou os braços, olhou em volta, como se estivesse tentando entender onde tinha parado. Bom, então continue. Se quiser. Mas só o jardim. A casa é assunto meu. Vicente assentiu. Ficou claro que ela não queria papo. Ele voltou para o fundo da casa, tentando parecer tranquilo. Mas por dentro, estava inquieto. Marina Araújo, depois de tantos anos, tinha voltado. E ninguém sabia disso. Ela passou o resto do dia andando pela casa, entrando e saindo de cômodos. Ouvia-se o som de portas se abrindo, móveis sendo arrastados, passos apressados. Não parecia estar ali para passear. Parecia em missão. Mas qual? No fim da tarde, ela saiu da casa com uma sacola nas mãos. Caminhou até o carro, colocou tudo no porta-malas, respirou fundo e olhou uma última vez para a mansão. Vicente, de longe, viu a expressão no rosto dela. Não era saudade, era outra coisa. Era peso, era lembrança, era dor. Mas ela não foi embora. Voltou para dentro da casa e fechou a porta atrás de si. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, as luzes da mansão se acenderam. Vicente ficou inquieto. Dormiu mal. Tentava não pensar, mas a cabeça rodava. Quem será que estava pagando ele todo esse tempo? Será que era ela? Ou alguém por trás dela? Por que justo agora ela tinha resolvido voltar? E por que fez tanta questão de não ter ninguém por perto? No dia seguinte, ele chegou mais cedo. Marina já estava acordada. Estava sentada na escada da varanda, tomando café em um copo de vidro. Usava um moletom velho e parecia outra pessoa. Menos intocável, mais real. Bom dia, ela disse antes que ele falasse qualquer coisa. Bom dia. Dormiu bem? Não sei ainda, respondeu ela, sem ironia, só sendo sincera. E foi assim que a nova rotina começou. Ele no jardim, ela dentro da casa. Cada um no seu canto. Poucas palavras. Muito silêncio. Mas aquele silêncio não era o mesmo de antes. Tinha algo diferente no ar. Como se as paredes da casa estivessem ouvindo tudo. Como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Vicente chegou na terça logo depois da chuva da madrugada. O chão ainda estava molhado, e as botas dele afundavam de leve na terra. Quando foi pegar as ferramentas no depósito velho, percebeu que o portão lateral da casa estava trancado com corrente e cadeado. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Ele sempre usava aquele caminho para ir direto ao jardim do fundo. Era mais rápido. Mas agora, fechado. Achou estranho, mas não falou nada. Deu a volta na casa e passou pela lateral. No meio do caminho, viu Marina sentada no batente da varanda, com um notebook no colo. Usava uma blusa larga e um coque meio bagunçado. Tava tão concentrada que nem viu ele chegando. Bom dia, ele disse, limpando a garganta. Ela levantou. Os olhos piscou devagar e respondeu sem sorriso. Bom dia. Fechou o portão do lado? Fechei. É que andei mexendo nas coisas ali. Não quero ninguém passando por ali. Vicente ficou calado por uns segundos. É só que eu sempre passo por ali. É caminho do depósito até o fundo. Fica mais prático. Marina fechou o notebook. Com força, respirou fundo e levantou. Vicente, eu agradeço por você continuar cuidando do jardim. Mas preciso que respeite os espaços. Eu tô aqui agora. E algumas coisas mudaram. Ele não retrucou. Só assentiu com a cabeça e voltou para o trabalho. Mas aquilo ficou martelando nele o resto do dia. Ela falava de um jeito seco, direto, como se ele fosse só mais um qualquer. Como se não tivesse mantido aquele lugar vivo, por anos. No almoço, ele estava sentado debaixo da mangueira, comendo devagar, quando ela apareceu com um celular na mão.
Olhou para ele e perguntou: "Tem sinal de internet aqui? Meu celular tá uma porcaria." Vicente limpou a boca com o dorso da mão. "Tem um ponto perto da porteira. É fraco, mas às vezes funciona." Ela bufou e voltou para dentro da casa. Era sempre assim. Ela aparecia, perguntava alguma coisa sem dizer por favor, e sumia. Parecia que estava sempre irritada. Ele tentava entender, mas estava ficando difícil. Tudo nela era fechado, frio. E ele, mesmo simples, era direto, de conversa. Achava estranho esse jeito dela, sempre na defensiva. No dia seguinte, Vicente estava varrendo o caminho principal quando ouviu um grito. "Vicente!" Ele correu até a varanda. Marina estava parada na porta com uma expressão de puro pânico. "Tem uma coisa no meu quarto." "Que tipo de coisa?" "Uma coisa... sei lá. Um bicho." Ele subiu correndo. Era um gambá, pequeno, tremendo no canto. Vicente pegou uma vassoura e conseguiu espantar o bicho pela janela. Quando virou para falar com ela, Marina estava com os olhos marejados, tentando disfarçar. "Obrigada," ela disse mais baixo, tentando recuperar o controle. Ele ia fazer uma piada para quebrar o gelo, mas segurou. Sentiu que não era a hora. "Tá tudo bem agora." Falou apenas e desceu. Nos dias seguintes, a convivência foi ficando mais difícil. Marina queria silêncio total o tempo todo. Mandava ele não usar o cortador de grama de manhã porque o barulho atrapalhava as ligações. Depois pedia para ele não passar perto da varanda porque estava pensando. Chegou a pedir que ele limpasse os fundos em horários diferentes, porque não gostava de ver gente por perto quando saía para caminhar. Vicente tentava não se incomodar, mas aquilo ia se acumulando. Um dia, ele estava capinando perto da antiga estufa, quando viu Marina jogando umas caixas de papelão do segundo andar direto no chão. "Ei, cuidado! Vai se machucar desse jeito. Eu tô tentando arrumar esse lugar, Vicente, e não tenho tempo para ficar ouvindo sermão. Não é... sermão, é só bom senso. Eu sei o que tô fazendo." Vicente balançou a cabeça e se afastou. Era difícil lidar com ela. Era como se ela tivesse raiva do próprio passado. Como se tudo ali lembrasse algo que ela queria esquecer. Panela, o cachorro, que antes dormia tranquilo em qualquer canto, agora ficava inquieto. Sentia o clima pesado. Latia mais. Seguia Vicente o tempo todo, como se não quisesse que ele ficasse sozinho. O jardineiro sentia falta da paz de antes, do silêncio leve, da mansão quieta. Agora, o silêncio tinha tensão. Uma noite, Vicente esqueceu a chave do depósito e voltou mais tarde para buscar. Quando chegou, viu uma luz acesa no último andar da casa. Pela janela, Marina andava de um lado para o outro, mexendo em caixas, rasgando papéis, jogando coisas no chão. Parecia desesperada. Ele ficou ali parado, olhando de longe, sem que ela visse. Não era raiva. Era dor. Tava claro. No dia seguinte ele chegou cedo. Foi direto pro jardim, fingindo que nada tinha acontecido, mas Marina apareceu com os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. Chegou perto dele, ficou alguns segundos em silêncio, depois soltou. "Me desculpa por ontem. Fui grossa. Tô passando por umas coisas." Vicente não perguntou o quê, apenas respondeu: "Tá tudo certo. Eu continuo fazendo meu trabalho. Só isso." Ela assentiu e voltou para dentro da casa. Foi a primeira vez que ele viu um pingo de humildade nela, mas mesmo assim, os dois ainda estavam longe de se entender. Um vivia com os pés na terra, a outra com a cabeça cheia de passado, e cada um tinha suas dores, seus motivos e seus muros. Vicente chegou naquele dia sem pressa. O clima estava mais leve, mesmo sem motivo claro. A fazenda ainda era silenciosa. Marina ainda evitava a conversa. Mas alguma coisa tinha mudado desde o pedido de desculpas dela. Era quase imperceptível, mas dava para sentir. Ele começou a trabalhar perto do canteiro de flores, que andava meio descuidado. Enquanto tirava o mato e replantava as mudas, percebeu que alguém mexeu por ali. Tinha um regador fora do lugar, uma luva jogada no chão
uma pazinha com terra fresca. Ele franziu a testa e olhou em volta. Era cedo demais para Marina estar ali, mas parecia que alguém tinha tentado ajudar. De tarde, enquanto ele podava a cerca viva da frente, ouviu passos se aproximando. Era ela. Tava de chinelo, cabelo solto, uma camiseta velha escrita Festival de Música 2009. Parou a 2 metros dele, meio sem jeito. "Isso aqui precisa de água, né?" perguntou, apontando pro pé de lavanda. Vicente olhou, sorriu com o canto da boca. "Precisa, mas pouca, senão encharca." Ela assentiu. Ficou ali parada por uns segundos, depois saiu devagar. No dia seguinte, ele notou que a lavanda estava úmida, do jeito certo. Ela tinha regado, e tinha prestado atenção. Com o passar dos dias, isso foi se repetindo. Uma coisa pequena aqui, outra ali. Um banco que ela arrastou para o canto mais fresco do jardim. Um saco de terra que apareceu do nada. Uma muda de manjericão que ele não tinha plantado, mas apareceu perto da horta. Marina não falava nada, mas participava, como quem não quer ser notada, mas não consegue evitar. Vicente continuava trabalhando do mesmo jeito, mas agora reparava mais nas coisas em volta. Notava que ela passava mais tempo do lado de fora. Sentava no chão, encostava na árvore, ficava olhando os passarinhos. Uma vez ele viu ela rindo sozinha com Panela, o cachorro, que se jogava no chão pedindo carinho. Ela achava que ninguém estava vendo, mas Vicente viu de longe, e aquilo fez ele sorrir também. Num sábado de manhã, ele chegou mais cedo e encontrou um copo de café quente em cima da mesa da varanda. Tinha uma anotação escrita num papel. "Se quiser." Só isso. Nada de assinatura, mas ele sabia que era dela. Tomou o café ali mesmo, olhando o sol subir. Era forte, do jeito que ele gostava. Aquele simples "se quiser" disse muito mais do que um bom dia. Naquela mesma semana, Vicente consertou um banco antigo que estava caído no meio do jardim. Era de madeira, com os pés de ferro enferrujado. Ele lixou, pintou, apertou os parafusos e colocou de novo no lugar original, de frente pro lago seco. Não contou para Marina, só fez. Quando ela viu, parou na frente, passou a mão no encosto e ficou em silêncio. "Obrigada." Ela disse sem olhar para ele. "Nem sabia se você ainda gostava dele." Respondeu. "Eu gostava. Era da minha mãe." Silêncio. Mas não era desconfortável. Era um silêncio de lembrança, de coisa que ninguém precisa explicar. Depois disso, começaram a trocar mais palavras. Nada demais. Só comentários do dia, do tempo, de uma planta nova que estava crescendo rápido. Mas já era um começo. E era leve. Vicente se sentia mais à vontade e Marina parecia menos tensa. Um dia, começou uma ventania forte no meio da tarde. As árvores balançavam e folhas voavam para todo lado. Vicente correu para proteger as ferramentas, mas viu Marina tentando segurar uma janela que estava batendo forte. Ele correu até lá, ajudou ela a fechar e ficaram os dois ali, na cozinha, da casa, meio sem ar, rindo da bagunça. Essa casa sempre foi maluca com vento. Ela disse: "A janela da cozinha da minha mãe era igualzinha. Quebrava prato toda vez." Respondeu ele, limpando a testa com o braço. Ela ofereceu um copo de água. Sentaram um pouco à mesa. Falaram sobre coisas bobas. Ela contou que detestava peixe, que nunca soube nadar, que gostava de mexer com tinta, mas sempre borrava tudo. Vicente contou que já foi ajudante de pedreiro antes de virar jardineiro, que aprendeu a cozinhar por causa da avó, que só gostava de novela antiga. Naquela tarde não teve tensão. Só conversa. Simples. Verdadeira. No dia seguinte, quando Vicente chegou, encontrou 2 pães de queijo em um guardanapo dentro do depósito. E um bilhete colado na porta. "Ainda odeio peixe, mas sei fazer pão de queijo. Marina." Vicente riu alto. Pegou o pão, mordeu com gosto. O dia começou diferente, e a rotina deles começou a mudar devagar. Não era amizade ainda, muito menos algo romântico.
mas era um tipo de companhia que crescia. Sem barulho, sem cobrança, só nos gestos, nos detalhes. Um dia, enquanto regava o jardim, Marina apareceu com uma muda nas mãos. Isso aqui é capim-limão. Achei que podia ter aqui no cantinho. Pode sim. Planta ali perto do banco. Sozinha? Claro. Cava aí com a mão. A terra tá boa. Ela se ajoelhou, sujou os dedos e plantou ali mesmo. Depois levantou, limpou as mãos na calça e olhou para ele. Fiz certo? Fez sim. Ela deu um sorriso rápido, mas sincero, e foi embora andando devagar. Vicente ficou olhando a muda nova no meio do canteiro. Aquilo ali não era só uma planta. Era o começo de alguma coisa. Era uma manhã quente. Daquelas que até o vento parece cansado. Vicente já estava suando antes mesmo de terminar de varrer as folhas perto da entrada da fazenda. Panela estava jogado no chão, língua de fora, nem coragem de latir ele tinha. Tudo estava naquele ritmo preguiçoso de fim de semana. Marina apareceu, na varanda com um copo de suco na mão. Usava um vestido leve, parecia mais tranquila. Desde os últimos dias, os dois estavam se entendendo melhor. As conversas estavam mais frequentes, os olhares mais longos. Ainda tinha espaço entre eles, mas já não era um muro. Só que aí, do nada, surgiu o barulho de carro. Não era qualquer carro. Era um carrão branco, novo, limpíssimo, daqueles que parecem ter saído da loja no dia anterior. Vicente olhou para o portão com a testa franzida. Ninguém aparecia ali há anos. Ninguém com aquele tipo de carro, pelo menos. O carro parou e a porta se abriu devagar. Um homem de terno claro desceu, usando óculos escuros e um sapato que provavelmente nunca tinha encostado num grão de terra. Caminhou com passo firme até a entrada. Marina, que estava na varanda, congelou. O suco quase caiu da mão dela. Não acredito, ela disse em voz baixa. Vicente olhou para ela e depois para o homem. E o homem sorriu. Aquele sorriso que não chega nos olhos. Marina, ele disse, com um tom exageradamente amigável. Que surpresa maravilhosa. Ela não respondeu. Desceu os degraus devagar, como quem pisava em espinho. Quando chegou perto dele, ficou alguns segundos em silêncio. O que você tá fazendo aqui, Leandro? Aí estava ele, Leandro, o tal advogado da família. Aquele que muita gente citava nas conversas sussurradas sobre o sumiço dos Araújo. Vicente nunca tinha visto pessoalmente, mas o nome não era estranho. Vim ver como você tá. Soube que voltou. Fiquei preocupado, disse ele, ajeitando os óculos no rosto. Preocupado? Marina deu uma risada seca. Você nunca se preocupou com ninguém, Leandro. Ele fingiu que não se incomodou com a resposta. Olhou em volta como quem avaliava a casa, o jardim, tudo. O lugar tá em pé ainda. Milagre, comentou com um tom debochado. Vicente cruzou os braços. Ficou observando, sem se meter. Mas já não tinha gostado do cara. Não foi milagre. Alguém cuidou. Marina respondeu sem tirar os olhos dele. Leandro então percebeu Vicente ali. E esse é... Vicente. Ela respondeu antes que ele dissesse qualquer coisa. Cuida da casa, do jardim, e tem feito isso por muito mais tempo do que você imagina. Leandro estendeu a mão, mas Vicente apenas assentiu com a cabeça. Não era falta de educação. Era instinto. Algo naquele sujeito incomodava. Era educado demais, suave demais, e falso até o osso. Que bom que você tem companhia, Leandro disse com um sorrisinho de canto. Mas eu queria conversar com você, sobre assuntos sérios. Você tem um tempo? Marina respirou fundo, olhou para Vicente e depois voltou para o advogado. A gente pode conversar na sala, mas seja rápido. Os dois entraram na casa. Vicente ficou do lado de fora, mas o tempo inteiro com a cabeça ligada no que poderia estar rolando lá dentro. A porta estava fechada, mas dava para ouvir vozes, mesmo que baixas. Em alguns momentos, a voz de Marina subia um pouco. E depois, silêncio. Quase meia hora depois, Leandro saiu, ajeitando o relógio no pulso. A gente se vê, disse,
acenando para Vicente como se fossem velhos conhecidos. Vicente não respondeu. Só observou o carro sumir pela estrada de terra. Marina saiu minutos, depois com uma cara que não deixava dúvidas. Tava incomodada, nervosa e tentando segurar a onda. Tá tudo bem? Vicente perguntou sem rodeios. Mais ou menos. Ela respondeu, sentando no degrau da varanda. Panela veio encostar a cabeça no colo dela. Ela ficou fazendo carinho no cachorro, olhando para o chão. Ele é o advogado que cuidava das coisas da minha família. Depois que meus pais, enfim, desapareceram da vida pública. Foi ele quem ficou responsável por parte dos documentos. Investimentos. Coisas assim. Vicente sentou perto, em silêncio. Eu nunca confiei nele. Mas ele era esperto. Tava sempre por perto, sempre prestativo. Hoje veio dizer que pode me ajudar a vender tudo. Resolver a papelada. Dizer que se eu quiser sumir de novo, ele cuida de tudo. Ela falou com um tom irônico. E você vai aceitar? Claro que não, ela disse com firmeza. Mas ele não veio aqui só por isso. Ele veio sondar, ver o que eu tô fazendo aqui, ver se eu sou uma ameaça para ele. Vicente concordou, com a cabeça. Tem algo nele que não bate. Desde a hora que desceu do carro, Marina olhou para ele, mais aliviada. Que bom que você também percebeu. Os dias seguintes foram estranhos. Marina andava mais tensa. Checava os e-mails com mais frequência. Às vezes recebia ligações e saía andando pelo jardim, falando baixo. Vicente mantinha a distância, mas estava atento. Sabia que Leandro não ia sumir fácil. Aquele tipo de gente nunca aparece só uma vez. E tinha mais. Agora ele não era só o cara do passado da Marina. Era também um obstáculo. Um sinal claro, de que nem tudo ali estava sob controle. A presença dele mexeu com ela. Fez voltar lembranças, medos, inseguranças. E o que estava começando a crescer entre os dois podia virar fumaça se aquele cara continuasse rondando. Mas Vicente era paciente. Não ia recuar. Não agora. A chuva começou no fim da tarde. Do nada. Como sempre acontece naquele pedaço de mundo. Vicente já tinha guardado as ferramentas e se abrigado na varanda da casa. Panela estava deitado aos pés dele, roncando baixo. O céu estava pesado e o cheiro de terra molhada invadia tudo. Ele não se importava. Até gostava da chuva. Era um dos únicos momentos em que conseguia ficar quieto sem pensar muito. Só escutando o barulho das gotas no telhado. A porta da casa abriu devagar. Marina apareceu, enrolada num casaco grosso, com uma xícara de chá na mão. Não disse nada. Só sentou ao lado dele, no outro banco de madeira, e ficou olhando a chuva cair. Ficaram um tempo em silêncio. E foi um silêncio bom, dos que não apertam o peito. Acha que essa chuva vai longe? Ela perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Deve durar até de noite. Tá com cara. Ela assentiu. Deu um gole no chá. Quando eu era criança, minha mãe dizia que chuva assim lavava as coisas ruins. Continuou. Vicente olhou de lado, curioso, mas não disse nada. Esperou. Aqui sempre foi um lugar meio pesado para mim. Ela soltou, depois de alguns segundos. Mesmo nos tempos bons. Vicente ficou atento, sem interromper. Eu cresci ouvindo que minha família era importante. Que meu pai era um homem poderoso, respeitado. Que minha mãe era um exemplo. E por um tempo, eu acreditei nisso. Mas depois, as coisas começaram a ficar estranhas. Brigas, portas batendo, meu pai sumindo por dias, minha mãe chorando escondida, e eu fingindo que não via nada. Ela deu outro gole no chá. O vapor subia devagar. Quando eu tinha uns 15 anos, comecei a entender que meu pai fazia negócios sujos, que mentia, que enganava gente boa. Ele achava que podia esconder tudo, que dinheiro consertava qualquer sujeira. E a minha mãe? Ela sabia, mas ficou calada, por medo, por amor. Não sei. Vicente ainda não dizia nada. Só ouvia. Aquela era a primeira vez que ela falava tanto sobre si mesma. Quando estourou aquele escândalo com os terrenos, ele surtou. Gritava,
quebrava coisas. Disse que ia mandar todo mundo calar a boca, que ninguém podia provar nada. E no fim, todo mundo sumiu. Meu pai desapareceu, minha mãe adoeceu e eu fugi. Literalmente. Ela sorriu, mas não era um sorriso de verdade. Peguei umas roupas, um dinheiro escondido e fui para São Paulo. Morei de favor, dormi em sofá, trabalhei em loja, em padaria. Mudei de nome por um tempo. Apaguei minha vida toda. E achava que estava fazendo certo, que estava livre. Vicente coçou, o queixo pensativo. E tava. Não. Ela respondeu na hora. Porque a cabeça continua. As lembranças ficam. Mesmo que você mude de cidade, de roupa, de cabelo, tem coisa que não sai. A chuva engrossou. Trovões começaram a aparecer longe, no fim da serra. Minha mãe morreu sozinha. Eu soube meses depois. E aí tudo desandou. Voltar pra cá nunca. Foi opção. Até agora. Até esse monte de coisa começar a me sufocar de novo. Ela respirou fundo. Estava com os olhos cheios d'água, mas segurava. Não queria se mostrar fraca. Vicente entendeu o esforço dela e respeitou. Você não... Parece com seu pai. Ele disse com calma. Ela olhou para ele surpresa. Não parece com essa imagem que você acha que carrega. Você é outra coisa. Tá tentando entender quem é. E isso já muda tudo. Marina abaixou os olhos. Eu tenho medo. De confiar. De me apegar. De gostar de estar aqui. Porque parece que tudo que eu gosto quebra. Vicente pensou um pouco antes de responder. Aqui já estava quebrado antes de você voltar. O que você está fazendo agora é tentar consertar. Nem que seja só por dentro. Ela soltou uma risada baixa. E você, Vicente, por que ainda está aqui? Porque alguém continuou pagando. Ele brincou. Ela riu de verdade agora. E se parassem de pagar? Acho que eu continuaria vindo. Só para ver se as flores iam abrir no tempo certo. Marina ficou em silêncio, olhando para frente. E pela primeira vez colocou a cabeça no encosto do banco, relaxando os ombros. Obrigada por ouvir. Ela disse quase num sussurro. Obrigado por falar. Ele respondeu. A chuva não dava trégua, mas ali, naquele pedaço de varanda, parecia que ela estava lavando um peso que Marina carregava há anos. Não resolveu tudo, mas aliviou. Deu espaço. E às vezes, é só isso que a gente precisa para começar. Vicente estava terminando de podar as palmeiras perto da entrada da casa quando ouviu o barulho de motor de novo. Já sabia quem era, só de ouvir. O carrão branco cortou a poeira, da estrada igual da outra vez, estacionando no mesmo lugar. A porta se abriu devagar, como se o tempo fosse sempre a favor dele. Leandro desceu do carro, ajeitando o blazer e o cabelo no espelho retrovisor, como se fosse se apresentar num palco. Vicente nem se moveu. Continuou o que estava fazendo, mas com o olho nele. Leandro veio andando direto, com aquele mesmo sorriso que ninguém confia. E aí, guerreiro, tá firme aí ainda? Disse como se fossem amigos de infância. Vicente olhou rápido e voltou pro serviço. Firme. Leandro olhou em volta. Esse lugar tá melhor do que eu imaginava. E olha que eu conheço faz tempo, hein? Então deve saber que é o tipo de lugar que só fica bonito com cuidado. Claro, claro, disse Leandro rindo. Fez uma pausa. Ajeitou o relógio no pulso. Depois se abaixou um pouco, encostando as mãos nos joelhos, como se fosse dividir um segredo. Escuta, posso te falar uma coisa? De homem para homem? Vicente soltou um galho seco no chão e virou de leve o rosto. Pode. Não leva a mal, tá? Mas acho que você devia repensar o que tá fazendo aqui. Tipo, esse trabalho, essa convivência, essa proximidade com a Marina. Vicente fechou a cara na hora, mas não respondeu. Esperou. Olha, não tô dizendo que você é má pessoa. Longe disso. Mas você sabe como as coisas funcionam. Ela é de outro mundo, de outra realidade. E você
Leandro fez um gesto vago, olhando para as roupas suadas. De Vicente. Não faz parte disso. E você faz? Leandro deu uma risadinha. Eu trabalho com a família dela há anos. Tô aqui para proteger os interesses dela. E para isso, às vezes, a gente precisa tirar distrações do caminho. Distrações? Vicente. Você entende. A Marina tá num momento delicado. Precisa pensar, tomar decisões grandes. E não dá para fazer isso com gente que pode atrapalhar, entende? Vicente limpou as mãos na calça e encarou ele. Tá dizendo que eu sou um problema? Leandro levantou as mãos como se não quisesse briga. Não. Só tô sugerindo que você pense no seu próprio bem. No seu futuro. Na sua dignidade. Que tal parar com isso aqui? Eu posso te arrumar outro lugar. Um trabalho melhor. Um valor bom para sair de cena. E todo mundo sai ganhando. Vicente respirou fundo. Não respondeu na hora. Pegou a tesoura de poda, guardou devagar na caixa e olhou para o Leandro de novo. Termina de falar. Aí você entra no carro, dá meia volta e some daqui. Leandro ficou sério pela primeira vez. O sorriso morreu. Ele não esperava essa resposta. Tá se achando demais, hein? Não me acho nada. Só sei que trabalho aqui faz tempo. Não pedi nada. Não invadi nada. Só cuido do que foi deixado para trás. E se você quer proteger a Marina, começa parando de tentar controlar a vida dela. Leandro cerrou o maxilar. Passou por Vicente e foi até a casa. Tocou a campainha e esperou. Marina abriu a porta com o rosto sério. Os dois conversaram rápido. Ele gesticulava. Ela negava com a cabeça. Não parecia estar gostando do que ouvia. Depois de alguns minutos, ela entrou, bateu a porta e deixou ele plantado ali. Leandro voltou para o carro, com o passo mais pesado do que na chegada. Na hora de sair, jogou um pouco de poeira no ar e foi embora sem olhar para trás. Naquele dia, Vicente terminou o serviço em silêncio. O coração estava apertado, mas não era de medo. Era raiva. Raiva por alguém chegar com aquele ar de dono, achando que podia comprar tudo. Gente como Leandro achava que podia decidir o que os outros deviam sentir, onde deviam estar, com quem deviam se envolver. Marina apareceu mais tarde, já com o céu escurecendo. Tava com os cabelos molhados como se tivesse tomado banho para tirar algum peso do corpo. Se aproximou devagar, com uma expressão meio culpada. Ele falou com você, né? Falou. Tentou te comprar? Vicente assentiu, cruzando os braços. Disse que eu era uma distração, que estava no caminho. E o que você respondeu? Que ele podia sumir. Ela sorriu de leve, depois olhou para o chão. Desculpa por isso. Eu devia ter previsto. Leandro é o tipo de pessoa que acha que manda em tudo, que acha que sabe o que é melhor para os outros. Ele sabe de vocês? Marina hesitou. Depois respondeu. Desconfia, mas não tem nada de nós ainda, tem? Vicente não respondeu. Só olhou para ela com um misto de carinho e cuidado. Marina encostou no batente da varanda e ficou ali, quieta. Ele não vai parar, Vicente. Vai tentar outras coisas. Vai tentar me pressionar, me confundir. E talvez vá tentar te atingir também. Então a gente fica esperto. Só isso. Ela olhou nos olhos dele. E ali, sem tocar, sem dizer mais nada, parecia que os dois estavam firmando um tipo de acordo. Um pacto invisível, de apoio, de resistência. E talvez de algo mais que ainda não sabiam bem o que era. Marina estava com os olhos grudados na tela do notebook. Era a terceira vez que lia o mesmo e-mail. E ainda assim, não conseguia engolir. A mensagem era de um banco onde a família tinha uma conta antiga. Um nome conhecido. Mas o valor que aparecia ali não batia com o que ela tinha visto semanas antes. Tinha alguma coisa errada. Ela fechou o notebook com força e se levantou. Andou de um lado para o outro dentro da sala. A casa estava quente, mesmo com as janelas abertas. Panela dormia esparramado no chão como se nada estivesse acontecendo, mas Marina estava elétrica. Foi até a estante, puxou uma pasta azul que achou numa das caixas antigas e começou a comparar documentos, extratos,
assinaturas. Tinha coisa demais bagunçada. E alguns nomes ali nem deveriam estar. Leandro era um deles. Lá fora, Vicente cortava grama perto do lago seco. Tava suado, com a camiseta grudada nas costas, mas tranquilo. O barulho da máquina abafava os sons da casa. Quando parou para beber água, viu Marina acenando da varanda. Ela estava séria, com o rosto tenso. Ele desligou tudo e foi até ela. Aconteceu alguma coisa? Pode entrar comigo 1 minuto? Ele estranhou, mas entrou. Era a primeira vez que ela chamava ele para dentro da casa sem dar nenhuma desculpa antes. Senta aqui, disse ela, puxando uma cadeira perto da mesa. Vicente sentou. Ela abriu a pasta, virou o notebook de frente para ele e começou a explicar. Isso aqui é do fundo de investimento que meu pai abriu. Tem movimentação recente, coisa de 3 meses atrás. Mas... seu pai não tá mais aqui há anos, né? Exato. E olha só quem aparece como responsável atual. Ela apontou um nome grifado em amarelo. Leandro Menezes, advogado, procurador, com plenos poderes para mexer em tudo. Você deu isso para ele? Nunca. E nem teria como. Esses papéis estavam guardados aqui na casa, em caixas trancadas. Eu só abri semana passada. Vicente passou a mão na barba, pensativo. Ele teve acesso aqui dentro, só quando veio falar comigo aquele dia. E ficou uns minutos sozinho na sala. Os dois ficaram em silêncio. Marina começou a andar pela sala de novo, falando com mais raiva a cada passo. Esse cara tá tentando me ferrar. Tá usando meu nome. Deve estar desviando dinheiro faz tempo. E agora que eu voltei, tá com medo de ser descoberto. Vicente observava, calado. Até que falou. Você precisa de prova. Alguma coisa que mostre que ele mexeu onde não devia. Eu sei. E vou achar. Mas sozinha vai ser mais difícil. Ela parou de andar. Olhou para ele. Um olhar direto, sem orgulho, sem escudo. Vicente, você pode me ajudar com isso? Ele não hesitou. Claro. Ela se sentou de novo, respirando fundo. Eu sei que não tenho sido a pessoa mais fácil do mundo, mas eu confio em você. De verdade. E isso é raro pra mim. Vicente sorriu de leve. Bom, já confiei em gente pior. Tipo uma samambaia que quase me matou de alergia. Marina riu, aliviando o clima por um segundo. Eu falo sério. Eu também. Tô com você. Eles passaram as horas seguintes revisando papel por papel. Marina mostrava os documentos, explicava as siglas, os nomes. Vicente, com o jeito prático dele, ia ligando os pontos. Anotava tudo num caderno simples, rabiscado. Fazia perguntas diretas. Ajudava a organizar o quebra-cabeça. Esse valor aqui saiu dessa conta e foi parar numa empresa fantasma. E olha o endereço dela. É o mesmo do antigo escritório do Leandro, disse ele apontando. Marina ficou em choque. Como eu não vi isso antes? Porque ele fez de um jeito pra você não ver. Confusão é o que esse tipo de gente sabe fazer de melhor. No fim do dia, já estavam exaustos, mas com um mapa mais claro da sujeira. Marina encostou na cadeira com a testa suada e a mão na cabeça. Eu tô com raiva. Mas também tô com medo. Isso é maior do que eu pensei. Vicente se aproximou devagar. Pegou o copo d'água dela e encheu de novo. Medo é normal. Só não pode travar. E agora você não tá sozinha. Ela pegou o copo, bebeu e olhou pra ele. De novo. Você não devia estar envolvido nisso. Não tem nada a ver com essa bagunça toda. Agora tenho. E não me arrependo. A noite caiu sem que eles percebessem. Marina acendeu algumas luzes. A casa parecia diferente. Com movimento. Com propósito. Pela primeira vez desde que voltou, ela se sentia no controle. Mesmo com tudo desmoronando, tinha alguém do lado dela. E isso fazia diferença. Antes de ir embora, Vicente parou na porta. Se ele voltar aqui, me avisa. Pode deixar. E se ele fizer mais alguma coisa, a gente age.
Os dois se olharam mais uma vez. Dessa vez, com mais firmeza. Era confiança mesmo, de verdade. A manhã começou diferente. Tinha sol, céu limpo e um vento leve que deixava tudo mais leve também. Vicente chegou mais cedo que o normal, com 2 mudas de flor numa sacola plástica. Era coisa simples, margarida e lavanda. Mas ele trouxe porque achou que o jardim estava pedindo cor. Quando foi largar as ferramentas perto do canteiro central, viu Marina vindo da casa com uma pá na mão. Ela usava uma camiseta larga, um boné e uma calça suja de terra. Parou na frente dele e mostrou. A pá, roubei do depósito. Espero que não se importe. Vicente deu um risinho de canto. Só se prometer que não vai cavar buraco para me enterrar depois. Ainda não. Ela respondeu, rindo também. Foram juntos até o canto do jardim que estava mais descuidado. A grama era rala, tinha mato seco e algumas pedras soltas. Vicente ajoelhou e começou a limpar. Marina sentou do outro lado e imitou os movimentos dele. Era meio desajeitada, mas dava para ver que queria aprender. Você sabe plantar flor? Não. Mas já destruí várias tentando, respondeu fazendo uma careta. Bom, a gente vai dar um jeito nisso. Eles ficaram ali por mais de 1 hora, trocando piadas bobas, falando do tempo, comentando sobre o cachorro Panela, que cavava buraco e depois esquecia onde tinha enterrado o osso. Era leve, era fácil, e por algum motivo era bom demais. Depois de plantar as mudas, Vicente pegou a mangueira e ofereceu para Marina. Sua vez, ela pegou com cuidado, meio sem jeito, apertou devagar e molhou tudo. A água espirrava para os lados, molhando o tênis dela, mas ela não ligava. Ria. Ele também. Tá fazendo um bom estrago. Ele comentou. Dá licença que minha técnica é artística. Quando terminou, se jogou sentada no chão, com as mãos sujas e a cara suada. Vicente se sentou ao lado. Panela veio e deitou entre os dois. Ficaram olhando as flores recém-plantadas. Isso aqui era o lugar preferido da minha mãe. Ela disse depois de um tempo. Ela dizia que aqui era o único lugar da casa, que ela conseguia respirar direito. E para você, eu evitava. Tinha medo de lembrar dela. Mas agora, ela deu de ombros. Não sei, tá diferente. Vicente olhou em volta. Tá voltando a ser casa. Ela assentiu, sem responder. Aos poucos, os dois começaram a mexer mais no jardim juntos. Um dia reformaram o canteiro das ervas. Outro dia, ajeitaram a cerca viva. Marina já sabia os nomes das plantas, sabia a ordem de regar, quando podar. Não era mais só ajuda, era cuidado. Começaram a dividir coisas pequenas. Marina levava lanchinhos para eles comerem na sombra. Pão de queijo, biscoito de polvilho, umas frutas cortadas em pote de sorvete. Vicente levava suco de caju que ele mesmo fazia. Passavam as tardes comendo, rindo, trocando histórias. E o jardim virava uma extensão dessa relação que ia crescendo. Um dia, Vicente chegou com um vaso velho, de barro rachado. Tava com uma planta miúda, meio torta. Essa aqui não floresce faz uns 2 anos, mas também não morre. Trouxe porque achei que ela podia querer tentar de novo. Marina pegou o vaso nas mãos, virou ele de lado, passou o dedo pela rachadura. Acho que é tipo a gente, né? Ele riu. Um pouco quebrado, mas ainda de pé. E ainda tentando. Plantaram. A muda num canto novo, mais sombreado. Marina colocou uma plaquinha de madeira com o nome Teimosa escrito à caneta. Era simples, mas dizia muito. Teve um dia em que choveu forte. E mesmo assim, eles ficaram no jardim, debaixo da árvore grande perto da casa. Marina ria alto com a camiseta encharcada, e Vicente tentava cobrir os dois com uma lona furada que não servia para nada. A cena era ridícula, mas eles se divertiam como se fossem 2 crianças. Depois daquele dia, Marina trouxe umas sementes que achou numa gaveta do quarto da mãe. Disse que queria plantar ali, onde a chuva tinha molhado tudo. Nem sei do que são, disse entregando para ele. Aí que tá a graça.
Plantaram juntas, sem saber o que ia nascer, como a relação dos dois, sem saber onde ia dar. E o jardim foi virando isso. Um espelho do que estava acontecendo entre eles, cheio de partes novas, pedaços velhos sendo reaproveitados, espaços abertos para coisas diferentes nascerem. Tudo crescendo no tempo certo, sem pressa, sem cobrança. Só com presença, só com cuidado. Até Panela parecia entender. Agora dormia, só ali perto, onde os dois ficavam mais tempo. Como se o cachorro soubesse que aquele canto não era só bonito. Era importante. Marina começou a passar mais tempo do lado de fora. Às vezes, ficava sozinha no banco que Vicente tinha reformado. Outras vezes o chamava para sentar junto. E ali, entre uma flor e outra, entre uma conversa solta e uma troca de olhar, alguma coisa mais forte ia nascendo. Sem que nenhum dos dois dissesse em voz alta. Mas dava para sentir. Não era só o jardim que estava florescendo. O fim da tarde estava, com aquele céu meio alaranjado, bonito de um jeito que nem foto faz justiça. Vicente e Marina estavam sentados no banco perto da lavanda, o mesmo banco que ele tinha consertado semanas atrás. Tinha silêncio entre os dois, mas não era desconfortável. Era daquele tipo que deixa a gente à vontade, que diz muita coisa, sem precisar abrir a boca. Panela estava deitado do lado, preguiçoso como sempre, com o focinho encostado na pata. Marina estava com os braços cruzados, olhando o céu, e Vicente, com o chapéu nas mãos, rodava ele devagar no colo, sem nem perceber. Acho que nunca vi esse céu assim antes, ela comentou. Ele sempre foi assim, sei que só olhava pra dentro da casa. Respondeu ele sem maldade. Ela deu uma risada baixa. Talvez. Ficaram mais uns minutos ali. Marina encostou a cabeça no encosto do banco e fechou os olhos por um instante. O cabelo dela estava bagunçado, com uns fios soltos na testa. Vicente olhou de lado meio sem querer, mas não conseguiu desviar. O que foi? Ela perguntou, abrindo os olhos e pegando ele no flagra. Nada, ele respondeu, dando um sorrisinho. Só acho engraçado como você virou a dona do jardim. Eu? Ela riu. Tá maluco. Ainda mato metade do que planto. Mas continua tentando. Ela ficou séria por um segundo. Depois disse mais baixo. É a primeira coisa em muito tempo que eu tento e não quero desistir no meio. Vicente sentiu o peito apertar. Não sabia se era pelo que ela disse ou pela forma que ela disse, mas era diferente. Tinha um peso ali. Sabe, às vezes eu esqueço que você é a herdeira disso tudo. E eu esqueço que você é só o jardineiro. A frase ficou no ar. Os dois se olharam. Foi rápido, mas intenso. Vicente deu uma risadinha nervosa. Passou a mão na nuca. A gente faz um bom time, né? A gente faz algo que eu nem sei o nome. Ela respondeu, olhando direto para ele. O clima mudou ali. Não, teve música de fundo, nem vento dramático. Só um silêncio cheio de energia, daqueles que fazem a gente prender o ar sem perceber. Marina abaixou os olhos, como se estivesse pensando 2 vezes. Depois levantou devagar, tirou os sapatos, andou uns passos descalça na grama molhada da última rega. Vicente ficou sentado, acompanhando ela com o olhar. Ela virou de frente para ele, com os braços soltos ao lado do corpo. Você nunca me pergunta nada, né? Ela disse. Tipo o quê? Tipo, por que eu voltei? Por que eu fico? Por que eu te deixo ficar? Não preciso perguntar. Eu vejo. Ela deu 2 passos na direção dele. Parou bem na frente. E o que você vê? Vicente ficou em pé, devagar. Agora estavam frente a frente. Ele era mais alto, mas naquele momento parecia do mesmo tamanho. Vejo alguém tentando fazer as pazes com a vida. E você? Eu só tô tentando não atrapalhar. Ela sorriu, baixou os olhos de novo, como se quisesse fugir de alguma coisa que vinha lá de dentro. Mas não fugiu. Levantou o rosto de novo. Olhou nos olhos dele. E foi. O beijo não foi rápido, nem longo. Foi no tempo certo.
Foi sem aviso, mas não sem sentido. Aconteceu porque precisava acontecer, porque estava ali, crescendo entre os dois, dia após dia, gesto após gesto. Quando os lábios se afastaram, Vicente manteve os olhos fechados por um segundo a mais. Marina encostou a testa no peito dele. Ficaram assim, parados. Coração acelerado, respiração bagunçada, mas nenhum arrependimento. Depois ela se afastou, devagar, voltou a sentar no banco, puxou os joelhos para perto do peito. Desculpa, ela disse, olhando para frente. Por quê? Não sei. Por bagunçar tudo. Por misturar as coisas. Vicente sentou do lado de novo, sem pressa. Eu gosto de bagunça às vezes. Isso muda tudo, né? Ele pensou por um instante. Só se a gente deixar mudar. Ela virou o rosto e olhou para ele, com um olhar que misturava medo e vontade. E se a gente deixar? Então muda. E muda para valer. O céu já estava mais escuro, começando a puxar pro roxo. As primeiras estrelas apareciam, uma aqui, outra ali. Panela levantou a cabeça, como se sentisse o clima também, e foi se deitar mais perto. Eles não se beijaram de novo naquela noite, mas não precisavam. Já estava feito. Já estava dito. Era fim de tarde quando Vicente desceu da bicicleta e encostou na árvore da frente. Vinha de um dia puxado, mas com aquele sorriso de canto que não disfarçava mais. Depois do beijo, as coisas com Marina não precisavam de explicação. Ela não disse, somos um casal. E ele também não pediu rótulo. Mas os dois sabiam, e aquilo bastava. Entrou pelo jardim e viu Marina perto do banco de madeira. Tava de costas, mexendo nas plantas com a pá na mão. Quando ouviu ele chegando, virou com um sorriso leve. Achei que você não vinha hoje. E perder o café com pão de queijo? Nunca. Ela riu. Caminhou até ele e entregou uma garrafinha de suco. Pode ir lavando as mãos. A gente já vai comer. Era isso agora. Natural. Cumplicidade nas pequenas coisas. Só que bem longe dali, alguém já tinha notado isso. E estava pronto para envenenar tudo. Do alto da estrada que passava por fora da fazenda, Leandro observava tudo de dentro do carro. Estava com os vidros escuros levantados, mas o olhar dele queimava. A mão apertava o volante com força. Já era a segunda vez que ele vinha até ali sem avisar. Só para olhar. Só para confirmar o que desconfiava. Viu Marina tocando no braço de Vicente. Viu os dois rindo juntos. Viu aquele algo que ele não conseguia comprar, nem controlar. E aquilo incomodou de um jeito que nem ele soube explicar. No dia seguinte, Vicente estava ajeitando umas telhas velhas que caíram com o vento da noite anterior, quando um carro diferente apareceu na entrada. Era um sedã escuro, placa da capital. 2 homens de terno desceram e foram direto até ele. Você que é o Sr. Vicente Rocha? Sou. Aconteceu alguma coisa? Somos de uma empresa que representa o Dr. Leandro Menezes. Temos uma carta para você. Vicente pegou o envelope, leu devagar, sem acreditar. Era uma notificação, acusando ele de acesso indevido a documentos confidenciais. Dizia que ele teria manipulado arquivos da casa e que isso poderia ser caracterizado como invasão de privacidade. Ele ficou parado, com a folha tremendo nas mãos. Isso aqui é mentira. Nosso trabalho é apenas entregar, respondeu um dos homens, já voltando para o carro. Vicente entrou na casa com o rosto fechado. Marina estava na cozinha, lavando uma caneca. Quando viu ele com o papel na mão, soube que não era bom. O que foi isso? Leandro. Mandou me acusar. Disse que eu invadi os arquivos da casa. Ela pegou o papel, leu com atenção. A expressão dela mudou na hora. Esse desgraçado. Ele quer me tirar daqui. E quer te deixar com medo. Isso não vai acontecer. Marina saiu batendo a porta. Pegou o celular e ligou direto para Leandro. Ligação no viva voz. Vicente escutava tudo do lado. Eu vou direto ao ponto. Você mandou 2 caras na minha casa para intimidar o Vicente. Isso é baixo até para você. Do outro lado, Leandro falava com a voz calma como sempre.
Eu só estou preocupado com a segurança da casa, Marina. Não me parece prudente confiar tanto assim num funcionário qualquer. Ele não é qualquer, e eu confio mais nele do que em você. Então você admite que está envolvida com ele? Ela travou por um segundo. Depois respondeu. Eu admito que você está passando dos limites. E que se continuar, vai ter problema de verdade. Legal. Leandro riu. Um riso frio, sem alma. Cuidado com seus sentimentos, Marina. Eles te fizeram fugir da última vez. Pode ser que te derrubem agora. Ela desligou sem responder. O clima ficou pesado na casa. Vicente se sentou à mesa da cozinha com a testa baixa. Marina foi até ele, puxou uma cadeira, ficou de frente. Você não precisa passar por isso. Se quiser ir, eu entendo. Eu só vou se você me mandar embora. Ela segurou a mão dele. Então fica. Porque agora mais do que nunca eu preciso de alguém de verdade aqui. Vicente apertou de volta, olhar firme, sem medo. Então a gente vai até o fim. Nos dias seguintes, Leandro apertou ainda mais o cerco. Mandou e-mails com ameaças veladas. Ligou para conhecidos da cidade tentando sujar o nome do Vicente. Até foi pessoalmente na prefeitura mexer. Em papéis antigos da fazenda, tentando achar qualquer coisa que pudesse usar contra ele. Mas Marina já tinha se antecipado. Contratou um advogado novo, gente de confiança. Organizou tudo. Pastas, provas, rastros de movimentações suspeitas ligadas ao Leandro. E entregou tudo nas mãos certas. Ele achou que eu ia recuar, disse ela para Vicente. Mas dessa vez eu vou até o fim. E enquanto isso, o jardim continuava florescendo, mesmo com o clima tenso, mesmo com os olhos de fora vigiando. Porque agora, ali dentro, existia algo que não dava para quebrar tão fácil. Confiança, lealdade. E no meio de tudo isso, um sentimento que crescia cada dia mais forte. Vicente acordou mais cedo naquele dia, muito mais cedo. O céu ainda estava escuro, sem sinal do sol. Ele ficou sentado na beira da cama por um tempo, olhando o chão, com o coração apertado e a cabeça cheia. Tinha dormido mal, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. O beijo, as ameaças do Leandro, a bagunça com os documentos e a certeza de que estava envolvido demais. Mas o que mais martelava na cabeça dele era o jeito como Marina estava carregando tudo. Ela era forte, sim, mas também estava cansada. E agora, por causa dele, a situação parecia ainda mais pesada. Pegou uma sacola velha, colocou algumas roupas, um par de botas e o rádio pequeno que ele usava no jardim. Enrolou o caderno onde anotava as tarefas, colocou o boné e deu uma última olhada no quarto simples onde morava. Era pouco, mas era dele. E talvez fosse hora de voltar a esse pouco. Na fazenda, o dia ainda nem tinha clareado quando ele chegou. O ar estava fresco e as árvores faziam um barulho suave com o vento. Vicente passou pelo portão devagar, como se cada passo pesasse o triplo. Foi direto pro depósito, pegou as ferramentas, organizou tudo certinho. Limpou as pás, empilhou os sacos de adubo, até lavou o chão do canto onde o Panela costumava dormir quando ficava por ali com ele. Tudo como se fosse uma despedida. Depois disso, entrou na casa em silêncio. Marina ainda dormia. Deixou um bilhete em cima da mesa da cozinha, escrito à mão, do jeito mais claro e direto que ele sabia fazer. Marina, você é forte. Vai conseguir lidar com isso tudo. Eu não quero ser mais um peso, nem virar ponto fraco que seus inimigos possam usar. Por isso, eu tô indo. Obrigado por tudo. Vicente. Dobrou o papel e colocou uma flor seca no meio, uma lavanda do jardim que eles tinham plantado juntos. Depois, saiu devagar, sem fazer barulho. Panela veio atrás, como se soubesse. Vicente fez carinho na cabeça dele. Fica aqui, cuida dela. Subiu na bicicleta e pedalou de volta para a cidade. Não olhou para trás. Nem uma vez. Horas depois, Marina acordou e percebeu o silêncio diferente. A casa estava quieta demais. Foi até a varanda. Achou estranho não ver o boné dele.
pendurado no prego de sempre. Foi até o jardim. Ninguém. O depósito trancado. Panela deitado sozinho, cabeça baixa. Correu para a cozinha e viu o bilhete. Leu rápido, depois releu. E então, sentou na cadeira com o papel tremendo na mão. Ficou, parada ali por um tempo, sem saber se chorava ou gritava. Não sabia como reagir. Não esperava aquilo. Justo agora. Justo quando as coisas estavam começando a fazer sentido. Tentou ligar para ele. Nada. Mandou mensagem. Sem resposta. Foi até a cidade. Perguntou no mercadinho, no bar do Zeca. Mas ninguém. Sabia dele. Vicente era assim. Quando queria sumir, ele sumia mesmo. Voltou para casa no fim do dia. O jardim parecia outro sem ele. As plantas estavam lá, sim, mas era como se tudo tivesse perdido cor. Marina passou pelos canteiros e viu a plaquinha, escrita teimosa. Tocou com o dedo. A terra ainda estava úmida. A noite caiu devagar. E ela ficou sentada no banco de madeira, olhando para o nada. Não era só a ausência dele que doía. Era a sensação de ter perdido algo que estava finalmente nascendo certo. Algo que ela não sabia se ia encontrar de novo. Dentro da casa, ela guardou o bilhete numa caixinha de madeira, junto com a flor seca. Ficou olhando para aquilo como quem olha para uma lembrança boa, mas dolorida. Não falou nada. Nem chorou. Só respirou fundo e sussurrou. Você errou, Vicente. Você nunca foi um peso. A ausência do Vicente ainda pesava. Fazia 4 dias desde que ele tinha ido embora. Marina tentava seguir a rotina, manter o foco nos papéis, nos documentos, no jardim, mas tudo parecia sem alma. Era como se a casa tivesse voltado a ser só estrutura, sem gente dentro. Mas se tinha uma coisa que ela aprendeu na marra, era a não parar. Quando a dor apertava, ela se mexia. Era o único jeito de não afundar. Naquela manhã, sentada no chão da sala com a caixa de arquivos abertos ao redor, Marina achou uma folha amassada dentro de um envelope antigo. Era um contrato. Nome do pai dela. Assinatura do Leandro. Uma empresa desconhecida. A curiosidade acendeu como fogo seco. Pegou o celular, bateu uma foto e mandou direto pro advogado novo que ela tinha contratado, o Dr. Henrique. Vê isso aqui pra mim com urgência. Tem cheiro de coisa podre. Meia hora depois, ele respondeu com um áudio curto. Marina, esse documento aí é muito sério. Isso aqui é uma transferência de propriedade. E não foi só da fazenda. Seu pai passou para essa empresa o controle de vários bens da família. E quem aparece como diretor atual dessa empresa é o Leandro. Ela congelou. Mas isso não faz sentido. Meu pai nunca falaria disso. Nunca me contou nada. Porque talvez ele não soubesse. Ou foi enganado. Tem assinatura digital e física. Pode ter sido forjada. Ou pode ter sido feita num momento de desespero, pressionado. O fato é, o Leandro tá no controle de parte dos bens da sua família. E ele escondeu isso até agora. Marina desligou o celular e ficou olhando pro nada. A sensação era de que tinham tirado o chão. E junto, veio uma raiva tão grande que ela teve vontade de sair quebrando tudo. Subiu correndo até o escritório, antigo do pai. Um cômodo que ela evitava desde que voltou, mas agora precisava. Começou a revirar gavetas, pastas, caixas. Jogava coisa no chão, puxava papel, vasculhava tudo. No fundo de uma gaveta, achou uma agenda preta, encapada em couro, com data do ano anterior ao sumiço do pai. Começou a folhear. Anotações frias, secas, códigos, números, nomes. E ali, quase no fim, uma página escrita à mão, com letra corrida. Se algo acontecer, procure o contrato da Solfera Lítida. Desconfio que Leandro esteja desviando parte do que construí. Ele nega, mas tem coisa errada. Não sei em quem confiar. Marina leu 3 vezes. As mãos tremiam. O pai dela, mesmo envolvido em tanta coisa errada, tinha percebido que estava sendo passado para trás. E o Leandro era o traidor. Na mesma hora, ela pegou o carro e foi até a cidade. Não avisou ninguém.
Chegou direto no escritório de Leandro, sem marcar hora. A recepcionista tentou barrar, mas ela entrou do mesmo jeito. Escancarou a porta. Leandro estava numa ligação, mas quando viu Marina, travou. A gente precisa conversar. Agora, ela disse com a voz firme. Ele desligou o telefone sem dizer tchau pra ninguém. Sentou devagar, ajeitando o paletó, tentando manter o tom calmo. Marina, que surpresa. Surpresa é o que eu achei nos papéis. Surpresa é saber que você controlava parte do que era da minha família. E mentiu. Por anos. O sorriso dele sumiu. Você tá confundindo as coisas? Não, eu tô enxergando com clareza. E você vai me dizer, aqui e agora, o que tá escondendo. Leandro respirou fundo, como quem se prepara para soltar veneno. Seu pai não era nenhum santo. Fez acordos sujos, lavou dinheiro, usou o meu nome várias vezes. E eu fiz o que tinha. Que fazer para me proteger? Você roubou, se aproveitou. Eu fiz o que era necessário. Se eu não tivesse assumido o controle de algumas coisas, tudo teria ido pro buraco, incluindo essa fazenda. Marina deu um passo à frente, com os olhos brilhando de raiva. Você usou a confiança da minha mãe. Você ficou do nosso lado por anos só para esperar o momento certo de tomar tudo. Seu pai ia destruir vocês. Eu só antecipei o colapso. E agora quer que eu te agradeça? Não. Só quero que entenda que você não tem poder nenhum contra mim. Você tá sozinha, Marina. Sem nome, sem influência, sem ninguém para te proteger. Ela sorriu. Um sorriso frio. É aí que você se engana. Tirou o celular do bolso e apertou o play. O gravador de áudio rodava desde que ela entrou na sala. Isso já tá com meu advogado. E mais. Eu tenho documentos, registros, transferências. E mais cedo ou mais tarde, a justiça vai saber o que você fez. Leandro ficou pálido. Você tá brincando com fogo. Não. Eu tô apagando o incêndio que você deixou na minha vida. Ela saiu sem olhar para trás. De volta à fazenda, Marina. Sentou no banco do jardim, com a cabeça latejando. Mas pela primeira vez, sentiu uma ponta de alívio. A verdade estava vindo à tona. Leandro não ia mais mandar em nada. Agora ela tinha voz. E mais do que isso, tinha coragem. Mas mesmo com tudo isso, faltava alguém. Um silêncio diferente pairava ali. A vitória não estava completa. Porque Vicente ainda não sabia de nada. E ela queria que ele soubesse. De tudo. O som do carro subindo pela estrada de terra cortou o silêncio da tarde. Marina estava na varanda, mexendo em uns papéis quando ouviu. Na hora, o coração dela bateu diferente. Levantou devagar, como quem não quer criar expectativa, mas foi andando até a frente da casa. O carro parou. Era um carro comum, simples, nada chamativo. E quando a porta abriu, o mundo pareceu parar por um segundo. Vicente desceu com o mesmo boné velho, a sacola no ombro e o olhar que ela conhecia tão bem. Ele parou na frente do portão. Hesitou por meio segundo, depois abriu. Marina não falou nada. Só ficou ali, encarando ele com os olhos marejando, mas firmes. Eu sei que eu devia ter falado antes de ir. Ele começou. Mas eu achei que era o certo naquele momento. Ela respirou fundo. E agora? O que mudou? Eu mudei. Ele disse andando até ela. E você também. E o que a gente viveu aqui não era peso, era vida. Marina soltou uma risada curta, quase irônica, mas cheia de emoção. Eu fiquei com raiva de você, sabia? Eu fiquei com raiva de mim também. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Depois ela apontou com a cabeça para dentro, da casa. Vem, tem coisa para te mostrar. Vicente entrou. Tudo estava do mesmo jeito, mas com um clima diferente, mais forte, mais seguro. Ela levou ele até a sala. Abriu o notebook e mostrou os documentos, os áudios, as provas. Leandro caiu. Ou vai cair em breve. Eu consegui juntar tudo. E agora tem advogado. Tem processo. Tem gente certa olhando. Ele não vai mais encostar em nada que é meu. E o nome do meu pai vai aparecer nos jornais. Mas não pelas mentiras dele, pelas verdades que eu tô contando agora. Vicente passou os olhos por tudo.
Depois olhou para ela. Você foi mais longe do que eu achei que iria, e você me ajudou a começar. Ela fechou o notebook, ficou de frente para ele, e agora? Vai embora de novo? Só se você mandar. Ela balançou a cabeça. Não vou mandar, mas também não vou pedir para ficar. Isso precisa ser escolha sua. Vicente chegou mais perto. Então eu escolho ficar, mas não como jardineiro, nem como alguém que você esconde. Eu fico do seu lado, mas como igual. Ela sorriu com o olho brilhando. Eu nunca te vi de outro jeito. Os dois ficaram ali, se olhando, sem pressa. Era como se tudo tivesse dado voltas só para chegar exatamente naquele momento. E então, sem dizer mais nada, ela puxou ele para um abraço apertado. Sem medo, sem dúvida. Mais tarde, eles foram até o jardim. Vicente colocou a mão na terra, do jeito que sempre fazia. Marina ajoelhou ao lado, tirou umas folhas secas. Parece que esse lugar tá mais verde agora, ela comentou. É porque agora tem espaço para crescer, para tudo crescer. Panela veio correndo e se jogou entre os dois, atrapalhado como sempre. Os dois riram. Era simples, mas era exatamente o que eles precisavam. Na noite daquele mesmo dia, Marina recebeu uma ligação do advogado. Leandro tentou fugir, mas foi interceptado no aeroporto. Vai responder por tudo. As provas são fortes. Ela desligou o celular e olhou para o céu. Lá dentro, Vicente preparava o café. Ela ficou um tempo parada na varanda, só sentindo o vento, com um sorriso que ela mesma não lembrava mais como era de dar. Ali, naquela fazenda que já foi símbolo de dor e silêncio, agora tinha outra coisa: recomeço. O café na cozinha já estava pronto quando Marina desceu. Era cedo. E o sol começava a bater nas janelas com aquela luz amarelada de começo de dia. Vicente estava de costas, mexendo no fogão, de avental e tudo. Panela deitado no chão, cochilando. Aquela imagem seria impensável alguns meses antes, mas agora parecia normal. E certo. Ela se sentou à mesa, pegou uma caneca e serviu. Tomou um gole devagar, olhando a casa em volta. Pela primeira vez, não parecia uma casa cheia de fantasmas. Era só uma casa. E era dela. Dormiu bem? Vicente perguntou virando de leve. Muito. E sonhei com coisa boa pela primeira vez em anos. Ele sorriu. Depois sentou na frente dela. E agora? O que vem depois de derrubar um advogado corrupto, recuperar a própria vida e ainda me trazer de volta? Ela riu. Agora. Eu quero usar tudo isso para algo que valha a pena. Não dá para simplesmente fechar essa casa, vender tudo e fingir que nada aconteceu. E o que você tá pensando? Ela ficou séria por um segundo, depois falou como quem já vinha pensando naquilo fazia tempo. Eu quero transformar a fazenda num projeto social. Um lugar onde crianças da cidade possam vir aprender, brincar, plantar, entender de onde vem. A comida. Um espaço aberto, com horta, biblioteca, arte. Nada grandioso, nada cheio de luxo. Mas de verdade. Vicente ouviu tudo calado, com os olhos nela. E por que aqui? Porque esse lugar carregou muita coisa ruim, mas também pode carregar coisa boa. E eu não quero mais ser aquela que foge. Quero ser a que faz alguma diferença, nem que seja pequena. Ele deu um gole no café, pensando por um momento. E o que você precisa para isso? Apoio. Gente certa. Alguém que conheça esse terreno melhor que qualquer um. Eu conheço cada pedaço desse lugar, cada canto, cada raiz. Ela sorriu. Então, você fica? Fico, já te disse. Mas agora com cargo novo. Qual? Responsável pela vida nova desse lugar. Título bonito. Vai querer salário? Só se vier com almoço incluído. Eles riram, e o clima leve encheu a cozinha. Nos dias que seguiram, Marina começou a organizar tudo. Ligou para conhecidos da cidade, marcou reunião com a prefeitura, começou a desenhar o projeto no papel. Um amigo arquiteto veio visitar, tirou medidas, tirou fotos. As ideias fluíam, e o lugar parecia respirar junto.
Vicente acompanhava tudo de perto. Mexia na terra, reformava o galpão, consertava portões. Às vezes, passava o dia inteiro com a mão suja de tinta. Outras vezes, ficava na varanda com Marina, discutindo nomes pro projeto. E se chamar Raiz? Raiz, sim, porque tudo nasce dela. E porque aqui é nossa raiz também, de algum jeito. Ela pensou, balançando a cabeça devagar. Gostei. E assim ficou. O boca a boca correu. Gente da cidade começou a aparecer. Um professor de biologia se ofereceu para dar oficinas. Uma senhora, que ensinava bordado, queria fazer um espaço de costura. Um grupo de jovens começou a ajudar nas reformas nos fins de semana. E o terreno que antes parecia isolado do mundo virou ponto de encontro. Um sábado, enquanto ajeitavam um novo canteiro, uma menina de uns 7 anos puxou a manga da camisa da Marina. Tia, vocês vão plantar cenoura também? Marina olhou para ela e sorriu. Vamos sim, e vai ser você quem vai escolher onde. A menina gritou animada e correu de volta para os colegas. Vicente viu de longe. Viu Marina ajoelhada na terra com as crianças, suja de barro, rindo como se tivesse esquecido de tudo que viveu ali antes. E era isso. Era isso que ele sempre quis que ela sentisse ali. Leveza. Mais tarde, quando o sol baixava e todos já tinham ido embora, os dois ficaram no jardim. Vicente jogado na grama, Marina com a cabeça encostada no ombro dele. Sabe que esse lugar já foi meu maior medo? Ela disse, olhando o céu. E agora? Agora é meu plano, meu chão, meu jeito de agradecer por ter voltado e ter encontrado você aqui. Ele apertou a mão dela. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma terra boa e tempo para florescer. Ela virou o rosto, beijou o ombro dele e fechou os olhos. O vento passou leve, como se também quisesse fazer parte daquele momento. E a fazenda, que já foi silêncio, dor e abandono, agora era só isso. Recomeço. Era uma tarde comum, dessas com o céu meio nublado e o cheiro de terra úmida no ar. O projeto da fazenda já estava ganhando forma. Crianças correndo pelo quintal, gente pintando o galpão, sementes sendo plantadas por mãos pequenas. Tudo acontecendo junto, num ritmo vivo. Marina e Vicente estavam de joelhos, lado a lado, organizando as mudas da nova horta. Os dois com as mãos sujas de terra e os rostos cansados, mas com aquele cansaço bom de missão cumprida. De vez em quando, trocavam olhares e sorrisos curtos, como quem já se entendia sem falar nada. Quando terminaram, sentaram no chão mesmo, encostados no cercado de madeira. Panela veio logo atrás. Deitou entre os dois com a língua para fora, satisfeito. Lembra quando você chegou aqui? Marina perguntou, olhando para frente com o cabelo bagunçado pelo vento. Lembro. Você apareceu na porta da casa parecendo que queria expulsar o mundo inteiro. Ela riu. E você nem sabia quem eu era. Nem precisava. Já dava para ver que você carregava mais peso que uma enxada cheia de pedra. Ela virou o rosto para ele. E mesmo assim ficou. Fiquei porque alguma coisa me prendia aqui. E hoje eu sei o que era. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que não pressiona, só acompanha. Vicente. Ela começou meio travada. Eu sempre fui do tipo que não acredita muito nas coisas, nem nas pessoas, muito menos no amor. Mas, quando eu olho para trás agora, vejo que ele já estava aqui fazia tempo. Só que eu demorei para enxergar. Ele escutava quieto, olhando para ela com calma. Você cuidou de mim sem pedir nada. Me respeitou até quando eu fui difícil. Me fez rir quando eu só queria chorar. E mesmo quando tudo parecia desabar, você nunca tentou me consertar. Só ficou ali, do meu lado. E isso é amor, né? Vicente deu um meio sorriso. Se não for, é o mais perto que a gente já chegou. Ela segurou a mão dele. Apertou forte. Eu te amo, Vicente, e não quero mais fugir disso, nem de você. Ele olhou para ela sério. Eu também te amo. Mas não desse jeito de filme cheio de fala bonita. É só amor mesmo.
de verdade. Daquele que cresce junto com o mato e aguenta a tempestade. Ela sorriu. Um sorriso leve, sem medo, sem defesa. E agora? O que a gente faz? Agora a gente vive. Junto. Do nosso jeito. Ela deitou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim por um tempo, só sentindo o momento. Sem pressa. Sem plano. Depois, voltaram para dentro da casa. Vicente fez café, Marina preparou pão na chapa. Sentaram na varanda, vendo o fim de tarde descer devagar sobre a fazenda. A luz laranja batia nos vidros e fazia tudo parecer mais calmo. Marina pegou um caderninho que estava guardado desde o começo, aquele onde ela anotava coisas que queria esquecer. Só que agora, ela virou até a última página e começou a escrever coisas que queria lembrar. Na primeira linha, colocou: hoje eu escolhi ficar. Hoje, ele escolheu comigo. Do lado, desenhou uma flor, uma lavanda, igual àquela que plantaram juntos no primeiro dia. Vicente olhou por cima do ombro e leu. Não disse nada. Só passou o braço por cima dela e puxou mais perto. E ali, com cheiro de café fresco, pão quente e terra molhada no ar, eles deixaram de ser só duas pessoas que cruzaram caminhos. Viraram uma história só. E dessa vez, não tinha ponto final. Tinha raiz. Era uma segunda-feira tranquila. O projeto da fazenda já estava de pé. As crianças brincavam nos fundos. Os voluntários terminavam de pintar a cerca do lado esquerdo e Marina estava organizando alguns papéis no antigo escritório do pai. Agora aquele lugar que antes parecia pesado tinha virado o centro de tudo. Era ali que ela escrevia os projetos, mandava e-mails, recebia visitas. Vicente, como sempre, estava no jardim. Estava com a mão na terra, de olho nas hortaliças novas. Até que Marina encontrou uma caixa pequena, de madeira clara, no fundo de um armário. Era o último armário do último cômodo que ela ainda não tinha mexido. A caixa estava empoeirada, com uma tranca velha, sem chave. Pegou uma faca e forçou até abrir. Lá dentro, só tinha um envelope pardo, dobrado ao meio, com o nome dela escrito à mão. Marina. Simples assim. Reconheceu na hora a letra da mãe. A mão dela tremeu na hora que puxou o papel de dentro. Era uma carta. Ela leu com calma. Cada linha era um soco e um abraço ao mesmo tempo. A mãe tinha escrito pouco antes de adoecer, mas nunca tinha enviado. Talvez não teve coragem. Talvez tenha esquecido. Mas o conteúdo mexeu com tudo. Minha filha, se um dia você voltar, eu espero que tenha coragem de abrir essa caixa. Quando você foi embora, eu entendi. Você fugiu para respirar. Eu também quis fazer isso tantas vezes. Mas mesmo longe, mesmo no meio do silêncio, eu precisei manter viva a esperança de que você voltaria. Por isso pedi ao Vicente, o jardineiro novo na época, que cuidasse do jardim. Ele era quieto, simples, mas com um coração enorme. Eu disse a ele que esse lugar não podia morrer, e eu paguei ele, todos os meses, com o dinheiro que restou numa conta só minha. O seu pai nunca soube. Vicente nunca soube o motivo. Mas ele cuidou de tudo com tanto carinho que, às vezes, eu pensava que ele já sabia. Eu só queria que, quando você voltasse, visse que o jardim ainda estava ali, porque ele era o único lugar onde eu era feliz. E eu queria que você, um dia, pudesse ser feliz nele também. Marina parou de ler. Sentiu a garganta fechar. Chorou ali mesmo, em pé, com o papel na mão, como se o tempo tivesse voltado e a mãe estivesse do lado dela. Saiu da sala com passos firmes. Foi até o jardim. Vicente estava com uma enxada, suado, focado, como sempre. Quando viu ela vindo, percebeu na hora que tinha algo diferente. Tá tudo bem? Ele perguntou. Ela não respondeu de cara. Só chegou mais perto e entregou o papel. Para ele. Lê. Vicente tirou a luva, limpou a mão na calça e pegou a carta. Leu devagar, linha por linha, sem pular nada. Quando terminou, olhou para Marina com os olhos cheios.
Não era só emoção. Era surpresa. Era gratidão. Eu nunca soube disso. Nunca imaginei. E mesmo assim, você ficou. Por anos. Porque alguma coisa aqui me chamava. E agora eu entendo o que era. Ela respirou fundo, se aproximou e encostou a testa na dele. A minha mãe enxergou você. Antes mesmo de eu voltar. Antes mesmo de eu entender o que precisava, ele fechou os olhos. Ela salvou esse lugar. Mas foi você que deu sentido. Marina riu com os olhos ainda úmidos. A gente estava destinado a se encontrar aqui, mesmo que demorasse. Mesmo que fosse do jeito mais maluco possível. Vicente olhou em volta. O jardim, a horta, as crianças rindo lá no fundo, o som do vento nos galhos. Tudo fazia sentido agora. A estrada que ele percorreu, a paciência que teve, o silêncio que aguentou. Tudo levou até ali. E ali, pela primeira vez, ele se sentiu parte de alguma coisa. De verdade. Eu sempre achei que estava cuidando de uma casa vazia. Mas na real, eu estava cuidando de uma lembrança. De um pedaço. Da sua mãe. De você. Mesmo sem saber, ela sorriu e abraçou ele apertado. Firme. Sem palavras. O dia seguiu. Mas algo dentro deles tinha mudado. Aquela carta fechou um ciclo que nem eles sabiam que precisava ser fechado. Mostrou que amor também pode ser passado de um jeito quieto, escondido, mas forte. Como semente na terra. E quando Vicente voltou, pro jardim, e Marina voltou para dentro da casa, não era mais só trabalho ou rotina. Era gratidão. Era amor sendo plantado de novo, agora com nome e com raiz.